boletins de ocorrência, todos de quando ainda era menor. O primeiro crime foi registrado aos 11 anos de idade. Uma ação de segundos e um crime cruel. 10 minutos antes, a polícia deixava o local. O tempo contou contra a vítima. O médico Roberto Kikawa morreu com 2 tiros a queima-roupa. O suspeito de atirar é Luciano Silva Moreira, um jovem de 18 anos e uma longa ficha criminal. Afinal, quem é, onde vive e como foi a trajetória do suspeito deste crime tão brutal? Eu liguei e falou assim pra mim. O doutor Roberto Kikawa estava com 48 anos. Nasceu em São Paulo. Era um médico respeitado e premiado, dentro e fora do Brasil. Em 2008, foi o fundador da ONG CIES Global e dirigiu o projeto Carretas da Saúde, hospitais móveis com médicos e equipamentos para exames e diagnósticos, que atendem pessoas carentes em vários estados do país. O médico perdeu a vida no último dia 10 de novembro, por volta de 10h30 da noite. Segundo a polícia, não é possível saber ao certo o horário do crime, porque as câmeras de segurança estavam com relógios diferentes. Mas isso não muda a sequência dos fatos. O relógio dessa câmera marca 22 horas. Ela está quase em frente ao local onde tudo aconteceu. 2 rapazes caminham pela calçada. Uma viatura da polícia entra na contramão. Eles veem o carro, erguem os braços e viram para a parede. O policial armado aborda os 2. Enquanto os policiais estão no local, repare no veículo branco, bem no alto do vídeo. É o carro de Roberto. Ele para na frente de um prédio. O médico estacionou o carro exatamente neste ponto, em frente ao prédio onde mora a secretária dele. Os 2 vinham de um jantar de trabalho junto com a filha dela, de 17 anos. Os 3 resolveram conversar um pouco mais dentro do carro. Enquanto isso, a polícia ainda está lá do outro lado da rua com os rapazes. Quase 10 minutos se passam. Os policiais terminam a abordagem. Os jovens saem e a viatura da polícia também. O carro do médico continua estacionado em frente ao prédio. Agora, repare nesse carro escuro que passa devagar pela rua. É o mesmo que aparece nessas outras câmeras das ruas próximas de onde o médico está parado. Ele contorna o quarteirão. A polícia acredita que os suspeitos estavam nesse carro. Não são os mesmos jovens que haviam sido abordados pela polícia. Não há imagem do carro parado nem dos assaltantes saindo do veículo. Mas logo depois, segundo os policiais, outras câmeras de segurança mostram os 2 suspeitos a pé. Luciano Silva Moreira é o de roupa escura. Os 2 provavelmente iam em direção ao carro do médico. Cerca de 3 minutos depois, é possível observar uma sombra no lugar onde está parado o carro do Dr. Roberto. A polícia acredita que foi o momento do assalto. Os assaltantes cercam o veículo. Um vem pela calçada. O outro armado vem da rua em direção à porta do motorista. Eles forçam a porta, que abre e fecha. Puxam de novo e ela abre de vez. Só falaram, desce do carro. E a vítima, acho que segurou um pouquinho a porta, eles acabaram forçando a abrir puxaram a porta. Os rapazes parecem tentar arrancar o motorista do carro. Ele não desce. E ele tentou desafivelar o cinto de segurança quando um parceiro falou, atira nele. Um deles dá o primeiro tiro. Veja o disparo. Ele corre e dispara mais uma vez. É possível ver o momento exato. Os 2 saem correndo.
Dr. Roberto morreu com um tiro na axila e um no abdômen. Logo, uma viatura da polícia chega para atender a ocorrência. Foram apenas 10 minutos entre a abordagem da polícia aos rapazes na rua e a ação dos criminosos. O delegado diz que no bairro onde aconteceu o homicídio, o policiamento é frequente porque fica próximo a uma das maiores favelas de São Paulo, Heliópolis. Luciano, o suspeito de atirar no médico, é morador de Heliópolis. O delegado responsável pelo caso diz que a mãe sabia que o filho praticava delitos desde criança. Ela tentou tirá-lo do crime, mas não conseguiu. Acabou expulsando o menino de casa. Luciano foi viver com a avó, também em Heliópolis. Mas a avó também estava cansada. Ela cansou de ir atrás de Luciano na Fundação Casa, a instituição que cuida de menores infratores em São Paulo e em delegacias. O jovem, que acabou de se tornar maior de idade, teria falado para a avó depois do crime: "Agora eu vou para a cadeia, vou embora, não vou ficar não, agora já tenho 18 anos". A mãe de Luciano e a avó não quiseram dar entrevistas. Segundo a polícia, a mãe reconheceu o filho nas imagens. É meu filho, eu sabia que ele ia cometer um crime grave desse jeito, porque ele está no crime há muitos anos. A polícia confirma 12 boletins de ocorrência envolvendo o nome de Luciano Silva Moreira. O primeiro em 2012. Ele tinha apenas 11 anos. Faltavam cerca de 2 meses para completar 12. Luciano participou de um assalto ao lado de 2 adolescentes. Os 3 estavam com armas falsas. Vítimas e suspeitos se encontraram na delegacia. E as vítimas reconheceram a criança Luciano e ambos os adolescentes. Os 2 jovens foram encaminhados à Fundação Casa. Já Luciano foi entregue para a mãe, que deveria depois levá-lo para a presença de autoridade judicial. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que menores de 12 anos são inimputáveis penalmente, ou seja, não podem sofrer penalidade. Uma medida socioeducativa, como a internação na Fundação Casa, por exemplo, só pode ser aplicada para adolescentes entre 12 e 18 anos. Luciano nunca parou de se envolver em confusões. Com 13 anos, ele dirigia um carro roubado ao lado de 2 amigos. Entrou numa comunidade para fugir da polícia. Durante a perseguição, um deles pulou do carro ainda em movimento e escapou. Os outros 2 foram detidos logo em seguida. Luciano confessou o roubo. O último boletim de ocorrência é de setembro deste ano. Outro envolvimento com carro roubado, mas sem comprovação de ter participado do crime. O documento afirma: não existe qualquer mandado de busca e apreensão em desfavor de Luciano. Sendo assim, foi ouvido e liberado em seguida. Agora, Luciano é o principal suspeito de ter matado o Dr. Roberto Kikawa. Como explicar que o jovem estava solto com tantas infrações graves no histórico? Ainda que ele tenha sido internado, tenha sido aplicada a ele uma advertência ou até uma punição diversa, como uma liberdade assistida, por exemplo, não foi suficiente. E se foi ele mesmo, a lei falhou completamente, porque ele veio a praticar mais um crime, como eu disse. A questão é que ele estava solto, a gente não sabe se ele estava cumprindo, se ele estava foragido ou não. As testemunhas que estavam no carro do médico, a secretária dele e a filha de 17 anos, contaram ao delegado que tudo foi muito rápido. O médico tentou acalmar os jovens. Um dos assaltantes indagou por várias vezes: "Você é polícia?" Segundo a filha da secretária, os indivíduos não disseram nada, não anunciaram assalto. Mãe e filha não se feriram. Para este criminalista, Luciano é mais um entre tantos jovens brasileiros que desde cedo foram atraídos para o mundo do crime e não conseguiram sair. É um problema social, um problema de desigualdade, um problema de falta de opção, de falta de apoio, às vezes, muitas vezes familiar, de marginalização,
de pessoas que não tiveram acesso durante a vida, que cresceram em cantões, sem muito acesso a lazer, cultura e nem educação pública e saúde. A polícia pediu a prisão preventiva de Luciano. O latrocínio é o crime mais grave que nós temos no Código Penal brasileiro. Então, o máximo da pena é 30 anos. Na ONG que o doutor Roberto dirigia, o sentimento de perda é muito grande. Roberto sempre foi mais do que um médico. A gente sempre disse que ele não era um médico de doenças, ele era um médico de pessoas. Roberto decidiu ser médico após fazer uma promessa ao pai, que morreu de câncer e sofreu por falta de atendimento. Ele veio e falou assim pra mim, olha, eu acho que eu vou morrer. Esse dia eu nunca esqueço. Só queria que você me prometesse uma coisa, independente da situação que eu lhe deixar, queria que você fosse médico. Mas médico de verdade, não esse médico que não tem coração. Roberto era casado há 23 anos. Tinha 2 filhos. Ele se dividia entre o trabalho na ONG aqui no Brasil e a família, que vive em Atlanta, nos Estados Unidos. A prima Iseli é arquiteta e projeta as carretas de saúde. Diz que Roberto, por muito tempo, trabalhou no hospital de Heliópolis, onde o suspeito Luciano morava. E ele salvou muitos bandidos. E a gente falava, nossa, Roberto, mas bandido, você dá a sua vida? Ele falou, não, eu fiz um juramento para salvar vidas. Iseli encontrou na mesa de Roberto, escrito com a letra dele, uma frase que diz muito sobre o médico. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Isso mexeu muito comigo, porque o sonho que ele tem não vai ser deixado para trás. A gente vai fazer esse futuro existir.